A Bíblia aborda a conduta moral e responsabilidade espiritual, especialmente para líderes. Analisarei pregadores que vivem em pecado e suas implicações espirituais, exemplos históricos e soluções para a restauração. Em Tiago 3, verso 1 diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. E em 1 Timóteo 3, verso 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, de boa conduta, hospitaleiro, apto para ensinar. Jesus disse em Mateus 23, 27, 28, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós. Exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. A prática contínua do pecado por líderes espirituais afronta a Deus e tem graves consequências, em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10, e Lucas 17, versos 1 e 2, alertam sobre o julgamento severo para quem faz outros tropeçarem. Embora a Bíblia não trate de casos específicos como o de pregadores modernos, a história da igreja registra líderes que caíram em pecado, ou Davi e Batseba, 2 Samuel 11. O rei Davi enfrentou graves consequências do seu pecado, mas se arrependeu genuinamente, registrado em Salmos capítulo 51. Muitos líderes contemporâneos foram expostos por escândalos de infidelidade, mas nem todos demonstraram arrependimento genuíno. Exemplos incluem casos amplamente divulgados na mídia, que frequentemente causam escândalo e enfraquecem o testemunho da palavra. Arrepender é essencial para a restauração, ou arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 19 e Salmos 51 destacam a importância do arrependimento genuíno e a confissão de pecados traz refrigério. Em 1 João capítulo 1, verso 9, enfatiza a confissão e transparência ao se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Líderes que caíram em pecado devem ser afastados do ministério até a sua restauração espiritual e emocional. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5, verso 20, recomenda a repreensão pública para incutir temor. Pregadores devem submeter-se a líderes espirituais confiáveis para aconselhamento, restauração e prestação de contas, garantindo um processo de recuperação adequado. Os seguidores devem avaliar líderes espirituais à luz da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versos de 16 a 20 ensina que pelos seus frutos os conhecereis, promovendo o discernimento espiritual. Evitar idolatria de líderes é crucial, como diz no livro de Jeremias capítulo 17, verso 5, adverte que o maldito homem que confia no homem, incentivando a fé somente em Cristo, não em homens. Líderes espirituais que vivem em pecado público e sem arrependimento estão em grave perigo espiritual e causam dano ao corpo de Cristo, necessitando de arrependimento e restauração. A solução bíblica para líderes em pecado é arrependimento genuíno, confissão e busca por restauração, enquanto os seguidores devem discernir e evitar idolatria, focando em Cristo. A Bíblia exorta a manter o foco em Cristo como único modelo perfeito, promovendo o discernimento e evitando idolatria de líderes espirituais falíveis. Nenhum líder é infalível, e os seguidores devem colocar sua fé somente em Cristo, não em homens. Líderes espirituais em pecado público devem buscar arrependimento e restauração. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, 6, 7.